Os líderes europeus reuniram-se esta semana na Eslovénia para falar da adesão à União Europeia dos restantes 6 países dos Balcãs Ocidentais, apesar do pessimismo generalizado. Bruxelas quer afirmar-se como um ator-chave na região, mas até agora não estabeleceu prazos concretos para o alargamento. Vamos discutir o assunto e falar dos desafios da União Europeia com o primeiro-ministro esloveno, Janez Janša. Muito obrigada por estar connosco. Obrigado. Pensa que há um risco de a União Europeia perder credibilidade se os países que estão a alinhar-se pelos critérios de adesão não forem autorizados a entrar no clube? Sim, claro, esse risco é óbvio. Mas, na sequência do que foi decidido na Cimeira de Salónica de 2003, onde se concedeu a adesão aos países dos Balcãs Ocidentais, o alargamento está a regressar à agenda europeia. Aos poucos há um novo impulso, mas ainda é. Mas ainda há um longo caminho a percorrer, como podemos ver. Ainda há um longo caminho a percorrer. Mas após uma longa batalha, conseguimos colocar a palavra alargamento na declaração. E agora há um consenso entre os 27 Estados-membros de que o alargamento está em cima da mesa. Não podemos negociar um prazo de 10 anos para o processo, mas ainda não desistimos. Há tensões crescentes na região em vários países dos Balcãs Ocidentais. A União Europeia tem alguma responsabilidade nesse fenómeno, na medida em que os cidadãos desses países perdem a esperança da adesão? Os Balcãs Ocidentais ou os Balcãs constituem historicamente uma região marcada por tensões. As fronteiras, por exemplo, ainda são algo importante nos Balcãs Ocidentais. Não antevejo nenhuma boa solução que possa ser alcançada por consenso nessa região e na Europa. A solução para esses problemas é as fronteiras tornarem-se menos importantes. Com a adesão à União Europeia, as fronteiras são menos importantes. Mas isso ainda está longe de acontecer, pelo menos por enquanto. Depende. Preocupa a possibilidade, no caso da União Europeia, não mudar de rumo ou não estabelecer um calendário ou um prazo específico para o alargamento, de esses países poderem virar-se para a Rússia ou para a China? A União Europeia é o maior investidor na região. É muito importante que eles tenham isso em conta. Mas nessas áreas há concorrentes. Há também, como disse, a China, a Rússia, a Turquia. Eles também trazem investimentos e não impõem condições. Nós impomos condições, normas europeias, o Estado de Direito, reformas. O que está bem se houver luz no fundo do túnel. Mas se não houver uma perspectiva de adesão à União, vamos começar a perder essa competição, essa batalha. É muito claro. Há um risco real. Há apenas uma grande vantagem do nosso lado, é a adesão à União Europeia. Vamos falar de outro tema. As questões da defesa e das migrações estão novamente no topo da agenda. O Afeganistão permitiu uma certa clarificação. Comecemos pela questão da migração. Está previsto um fórum sobre a reinstalação de cidadãos afegãos. A União Europeia deve fazer promessas concretas para que os afegãos migrem legalmente para a Europa, refirma às pessoas que precisam de vir legalmente para a Europa. Não. A União Europeia deve respeitar os valores humanitários? Os afegãos necessitados faziam parte dessa categoria e já estão na Europa. Alguns deles estão nos Estados Unidos. Mas para todos os outros que querem emigrar para a Europa por razões económicas, não porque fizeram parte das missões da NATO, e para os que não estão em perigo,
Temos de aplicar os procedimentos normais. Eles devem cumprir os critérios. Nesses casos, não se aplicam os chamados corredores humanitários. A União Europeia não deve repetir o erro que alguns países cometeram em 2015 após a guerra na Síria. A Alemanha cometeu um erro em 2015? Acho que a Alemanha cometeu um erro. Imagina a Eslovénia, um país com cerca de 2 milhões de pessoas. Em poucas semanas, em 2015, 500 mil de pessoas atravessaram o país. A nossa fronteira desmoronou-se, tal como as fronteiras de outros países. As consequências não dizem respeito apenas ao destino final. Há também o processo, o caminho. Lembra-se da campanha a favor do Brexit, onde as pessoas que atravessavam a Croácia e a Eslovénia foram usadas pelos defensores do Brexit. Foram usadas, como diz. Será que isso não faz parte da propaganda política de alguns países da Europa? É difícil quando as pessoas veem milhares de militares, homens jovens a cruzar a fronteira sem família, sem mulheres, sem crianças, serem considerados como refugiados. Isso não passa ao nível da opinião pública. Há diferentes abordagens na Europa em relação aos valores humanitários. Alguns Estados-membros dizem que querem defender o Estado de Direito e outros países, especialmente Estados-membros do Leste, têm uma opinião diferente, embora tenham assinado os tratados que descrevem claramente esses valores. O que pensa em relação a isso? É algo sustentável? Há o que está escrito no tratado e depois há o uso político ou abuso do termo Estado de Direito. Temos a Carta Europeia dos Direitos Humanos, mas em linguagem política, especialmente no Parlamento Europeu, qualquer pessoa pode acrescentar o que quiser a essa lista. Há um abuso político desse termo que é usado para fins de batalha política. Mas a liberdade de imprensa e a independência judicial fazem parte do Estado de Direito? Não, a liberdade de expressão, que inclui a liberdade de imprensa e a independência do sistema judicial, não são os únicos valores. Fazem parte do sistema não apenas da União Europeia, mas fazem parte do sistema constitucional de cada Estado-membro. Caso contrário, um país não pode tornar-se membro da União Europeia. Pensa que há um ataque político da parte de alguns Estados-membros contra, por exemplo, o seu país, a Hungria ou a Polónia, por exemplo? Se tiver a maioria no Parlamento Europeu, uma maioria política pode apontar o dedo e culpar qualquer país. E isto não é muito bom. O Parlamento Europeu é um sítio de debates políticos, de conflitos políticos. Não é como a Comissão Europeia ou o Conselho Europeu. De acordo com o tratado, a Comissão Europeia deve ficar fora das batalhas políticas. Era o que acontecia até a Comissão Juncker. Isso mudou e arriscamos a infringir o Estado de Direito porque a Comissão tem de ser um mediador honesto para lidar com as questões. E não é? Nem sempre. Por exemplo, Vera Jourova, na minha opinião, faz declarações que constituem uma violação clara do tratado e é apoiada pela imprensa europeia.
Mas pensa que pode moldar as políticas europeias com pessoas que, na sua opinião, atacam a sua abordagem da democracia? Penso que a União Europeia poderá sobreviver se conseguirmos combinar esses dois níveis de decisões democráticas. O nível nacional e, em segundo lugar, o nível europeu. E às vezes há conflitos neste ponto, o que é compreensível porque é a primeira vez que o fazemos. Muito obrigada por esta entrevista, muito interessante. Obrigado pelas perguntas muito interessantes.